Bom dia, Movimento Resgate da Cidadania, um programa com apoio do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui, Democrática, Liga dos Direitos Humanos e Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Nós vamos tocar num assunto muito interessante sobre as novas regras do novo Código de Processo Civil sobre pensão alimentícia. Olha, você que está devendo aí, você que não pagou a pensão aí para o teu filhinho ou para tua filhinha, ou por aí vai, cuidado, hein, que agora mudou tudinho. Vou dizer o que mudou. O que mudou é o seguinte: o devedor passa a ter o nome automaticamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, vai para o Serasa, para o SPC, vai ser então, é isso aí. Vai se danar todinho, hein? Agora, em vez de esperar aquele negócio, chama a mamãe para ver, porque o filho é o seguinte: a partir das novas regras, o juiz, recebendo a cobrança do não pagamento de determinado benefício, por meio do chamado processo de ação de execução de alimentos, efetuará o protesto judicial. Ou seja, caso executado no prazo de 3 dias não efetue pagamento, não prove que o efetuou, não apresente justificativo da impossibilidade de efetuá-lo, vai ter o nome no SPC e no Serasa de imediato, gerando um cadastro como inadimplente, né? É interessante isso, é melhor pagar em dia aí a pensão, é melhor nem ficar devendo pensão, é melhor ficar com a mulher, com os seus filhos, cuidar do filho, que é a melhor coisa que existe. Agora, se não tiver de cuidar do filho, então, pô, paga a pensão legal, né? Tá, aí, olha aí, ó, até mesmo a inscrição do nome do devedor poderá ocorrer por meios informais. A própria parte que cobrava o débito precisava apresentar essa requisição. Agora, acabou. Mais umazinha aí, devedor. Prisão do devedor em regime fechado. Aquela história do cara, eu não paguei pensão é uma das poucas coisas que o cara vai preso aqui. E o cara fica lá no corredor lá das celas, lá fazendo na faxina, esperando que alguém pague ou esperando o advogado, aquelas coisas que a gente já via antigamente. Agora é a seguinte: a regra até então vigente era omissa com relação ao regime de prisão do devedor, apesar de determinar a prisão. Muitas vezes o devedor não acontecia nada, ele ficava ali, alguns ficavam até um mês lá esperando e acabavam pagando. Agora não, com as novas regras, o regime de prisão é claro e definido como fechado, separado dos presos comuns por 1 a 3 meses. No regime fechado, o preso não pode deixar a detenção. Tá ficando duro. Mais uma regra aí, ó, para quem que não paga: descontos de até 50% do salário líquido. A nova regra cria a possibilidade de desconto do valor devido de forma parcelada diretamente do salário devedor em um regime de até 50% dos seus vencimentos líquidos, salvo se for funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, porque não vai pagar 50% de nada, porque o governo não paga nada, o cara também não paga nada. Essa é uma das causas que o cara pode alegar que não pagou a pensão. Pô, excelência, doutor, juiz, eu não paguei porque eu sou funcionário do Estado do Rio de Janeiro, não estão me pagando, eu não tenho como pagar. Aí não vai preso, o cara pode justificar o porquê não está pagando, tá? Mas, de qualquer forma, antes não havia regra nesse sentido. Sempre se falava em 30%, como era o limite. Agora é 50%, tá? Então, o salário líquido, nesse caso, equivale ao que o devedor recebe, descontado apenas taxas legais e contratuais com o empregador. O INSS, aquele negócio de imposto de renda. Porque o cara fazia o seguinte: para não pagar, ele fazia um empréstimo aí ficava com um saláriozinho desse tamanhozinho, eu só estou com 2 mil, hein? Tá? Aí descontava 30% dos 2 mil, R$600. Ele recebia 10, estava com empréstimo de 8 e acabou de sobrar sobre 2 mil. Agora não é mais disso não, hein?
Tá? Não é disso não, vai pagar sobre a totalidade, nem que ele fique duro sem nada, tá? Validade de qualquer compromisso extrajudicial. Mesmo que a pessoa alimentícia tenha sido firmada entre as partes em um compromisso extrajudicial, ou seja, não foi lá na frente do juiz de uma ação, não. O cara simplesmente, olha, mulher, eu vou daqui, olha, eu vou te pagar 10%, 20%, e botou lá para a criança, tá? Ou homem, eu vou pagar isso só para a criança tanto, porque às vezes é a mulher que está pagando pensão para o homem também, né? Agora, mudou tudo. Isso aí, esse compromisso que ele escreveu ali, ou foi lá nessa Câmara, nas câmaras que existe aí de mediação, também vale, é como se tivesse sido no juiz. Então, o que se mantém, o prazo para entrar com a ação. É interessante, hein? A partir do primeiro mês de débito, é possível solicitar a prisão do devedor, tá? Isso é muito interessante. Agora, tem prazo, né? Você tem que tratar de pedir logo isso, porque o prazo está aí para você cobrar o que deve, que senão depois você perde até o direito. Mas se você quiser mais informações, tem o nosso telefone aí, tá? Tem o nosso telefone, nosso e-mail, tá? Tem o Zap, enfim. Liga pra gente e pede mais informações. Não fica aí com o dinheiro pendente, com o filho passando fome, por aí vai, não. Porque às vezes o cara não paga, mas tem dinheiro para tomar cerveja ali na esquina, tá? Um abração, qualquer coisa. Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Movimento Resgate da Cidadania, com o apoio da Liga dos Direitos Humanos, Centro de Cultura Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalistas e Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Hoje nós vamos falar de um outro tema. Ainda não se pode transar fardado, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, ó, Jus Artigos, ó. Ainda não se pode. Eu não sabia que podia transar fardado, não, mas são as coisas da vida aí que a gente está vendo aqui. Esse é um artigo muito interessante que nós estávamos lendo, e é um artigo do Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça da Bahia. Pode, desculpa. Pô, da Bahia tá certo, tá certo. Olha, a história é o seguinte: o Código Penal Militar, primeiro que existe algumas inconstitucionalidades tremendas, porque ali no seu artigo 9º do Código, e mais, no artigo 235, né? 235, ele fala o seguinte: ele usa os termos como pederastia, homossexualismo, tá? Porque era proibido a pederastia, o homossexualismo, quer dizer, o militar não podia. E hoje em dia isso é inconstitucional, né? Porque o direito está assegurado para qualquer um, né? Mas, de qualquer forma, aqui diz o seguinte: é uma ação que ocorreu porque o pessoal estava tendo relações aí em área militar, tá? Em primeiro lugar, o crime do civil cometido em área militar, ele não pode ser julgado em área militar. Ele tem que ser julgado por um juiz civil, aqui fora. Não, mas ele estava lá na área, estava lá no Jericinó. Pode mas são dois civis, entendeu? Ele está lá na área de Jericinó, prende o cara, leva lá para o juiz, o juiz civil lá, ele que cuide, entendeu? Está lá no Jericinó, ou vai ser Ricardo de Albuquerque, ou Deodoro, entendeu? O Marechal Hermes, enfim, daquela área que... Ou até em Lopes, que tem uma parte lá que dá... Mas não tem essa conversa de juiz militar. Juiz militar, hoje em dia está querendo julgar civil porque cometeu o crime dentro da área civil. Isso aí está errado. Mas, olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um processo, apresentou voto, inicialmente, pela procedência de um pedido que criminalizava o sexo consensual entre adultos,
desde que ocorra em duas circunstâncias. O agente seja militar e o ato ocorre em lugar sujeito à administração militar, afirmando que, na literalidade, o dispositivo criminalizava tanto atos homossexuais como heterossexuais. Ou seja, no caso aqui, em prática, em tela, um militar foi praticar um ato sexual com uma do sexo oposto dentro da área militar. Porra, não dá, gente. Aí o juiz militar vai pegar mesmo e vai enquadrar o cara. Entendeu? Mas é que antes o Código Civil Militar, o Código Penal Militar, dizia que não, que seria crime militar se fosse ato homossexual, tá? De pederastas. Isso aí está errado, tá? Não pode ser nem de homossexual, nem de heterossexual, não pode de nenhuma forma. Tá? Então, por isso que aqui está. Ainda não se pode transar fardado. Quer dizer, o cara bota uma farda, quer dizer, deve ser um fetiche, né? Vai que de repente o cara bota a farda e vai para um motel. Essa é uma pergunta que eu faço. E se ele bota a farda e vai para um motel, tá? Para transar dentro do motel? Não pode? Pode. Pode, porque o quarto do motel é considerado como se fosse a casa dele. Dentro da casa dele ele se veste se ele quiser, até de mariposa, libélula, bailarina. Isso é um problema dele, entendeu? Mas que ele não pode botar a farda e transar com a menina ou com o menino dentro de uma instalação militar, tá? Fica aí a dica, ainda não se pode transar fardado dentro, tá? De instalações militares ou área sujeita, tá? A inspeção militar, tá? É interessante que a prática do ato sexual de atos libidinosos, ainda que consensuais, for permitido no local de trabalho, pode frequentemente constituirá conduta imprópria, seja no ambiente civil ou militar. Porque você está pensando que, mas você está falando de militar, mas você também no teu trabalho lá, você, tiver a fim de dar, o que é isso? O Marcos está dizendo aqui, dar umazinha. Não, se você quiser, enfim, ter algum tipo de relação, não pode não, gente. Isso aí é sujeito até a justa causa, tá? Então, fica aí a dica, não deve colocar farda, não deve estar querendo transar por aí, dentro de instalações militares, não. E qualquer outra informação, liga para nós aí, manda um e-mail, um zap, tá? O Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Sociais, vai te orientar. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Liga dos Direitos Humanos, Sindicato de Jornalistas e o Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Nós vamos falar agora de hospital é condenado por diagnosticado incorreto. Devia ser diagnóstico, né? Mas é o diagnosticado. A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Hospital de Santos a indenizar a viúva de paciente que faleceu, morreu, após erro em diagnóstico. Ela receberá 50 mil a título de danos morais, tá? Consta aqui nos autos que, após passar mal, o homem se dirigiu ao hospital e foi diagnosticado como portador de gastrite. Medicado, voltou para casa, mas o quadro não apresentou melhoras. Razão pela qual optou por ir a outro estabelecimento, onde descobriu que estava com câncer de estômago em estágio avançado. Ele estava com câncer e faleceu cerca de 5 meses depois. Tá? O que aconteceu? Se ele tivesse sido diagnosticado, eventualmente, ele poderia ter até sofrido uma cirurgia de estômago, tirado daquela parte, enfim, com câncer, com neoplasia, que eles dizem, né? Agora, não aconteceu. Ele foi a um hospital que falou que ele estava com gastrite. Deve ser horrível morar num país em que tem um hospital que diz que o cara tem gastrite quando o cara está com câncer.
Deve ser horrível morar num país ou num estado em que você vai para o hospital e o hospital diz, você não tem nada não. Pô, no outro dia o Austin Machado, o Valupima, pô, fui aqui a um hospital, pô, com zika, e o cara, não dá zika aqui no Rio, não. Pô, então eu tô com chikungunya, não, chikungunya é só no Nordeste, só... Pô, então eu tô com dengue. Não, dengue é só na Zona Oeste, você está em Santa Teresa. Falei, moço, eu tô com febre, inchação aqui nas juntas, eu tô passando mal com tonteira. Aí isso aí é impressão. Tá? Eu estava impressionado. Aí ontem eu li que já tem 567 mil casos, tá, de zika no Brasil. E aqui no Rio, cerca de 60 mil. Pô, e eu tava com a impressão, tá? Deve ser horrível morar num lugar assim, tá? Com hospitais com esse diagnóstico. Mas se ocorrer isso contigo, tá? Telefona aí para o nosso escritório, para o Washington Espírito Machado Advogados Associados, manda um e-mail, um zap, tá? Que nós vamos explicar como recorrer, como ajuizar uma ação contra o hospital. Não importa não, se é hospital particular ou do Estado. Tá? O Hospital da Posse, o hospital aqui em Getúlio Vargas, não importa, tá? Então, fica aí a dica, telefona pra gente. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Liga dos Direitos Humanos, Sindicato de Jornalistas e Washington Luiz Pinto Machado Advogados Associados. Nós vamos falar agora do como acionar o famoso seguro, o DPVAT. Você sabe o que é o DPVAT, né? DPVAT é aquela coisa que ele nos obriga a pagar todas as vezes que nós vamos fazer a licença, o IPVA do carro, tá lá DPVAT, seguro obrigatório. Todo mundo tem que fazer, é um horror, e é caro de montão, tá? Mas poucas pessoas sabem que tem direito a esse seguro, tá? Vamos lá, o seguro pode ser acionado em 3 casos: reembolso de despesas médicas, invalidez permanente e morte. Documentos necessários para reembolso das despesas médicas: boletim de ocorrência policial. Você bateu com o carro, se machucou, vai lá na delegacia e faça uma ocorrência, tá? Cópia do RG ou da Carteira Nacional de Habilitação, né? Certidão de nascimento, CTPS, enfim, de casamento, cópia de CPF, comprovante ou declaração de residência, cópia do boletim do primeiro atendimento médico hospitalar, ou relatório do médico informando quais as lesões sofridas pela vítima e tratamento realizado. Cópia, se for o caso, de relatório de dentista, se for problema de dente, informando as lesões sofridas pela vítima, se o tratamento foi realizado e por aí vai. Com isso aí, mais a discriminação dos honorários médicos e as despesas médicas, materiais, medicamentos, tudo isso você guarda, acompanhado isso aí do respectivo receituário. O médico mandou você comprar aí dipirona, de todas essas coisas que tem que comprar por aí, você guarda tudo isso e requer o teu reembolso do DPVAT, tá? Então isso aí se consegue facilmente. Invalidez permanente. É tudo isso: boletim de ocorrência, cópia do RG, certidão, tá? Laudo do IML, isso é interessante. Você teve um acidente, pô, vai ao IML e pede o laudo, a perícia. Tem que ter a perícia médica, tá? Do Instituto Médico da localidade que ocorreu o acidente. Que ele vai informar o que aconteceu, extensão das lesões, físicas ou psíquicas, né? E o estado de invalidez permanente. Declaração de ausência de laudo do IML, se for o caso. Se no lugar não tiver IML, você dá uma declaração dizendo que lá não existia, né? Boletim de atendimento hospitalar ou ambulatorial, comprovante ou declaração de residência, tá? Em caso de dúvida no que diz respeito às lesões terem sido provocadas pelo acidente, pode ser requerido um relatório de internamento hospitalar ou do tratamento a que se submeteu a vítima. Isso é interessante, esse ponto,
tá? Tanto da despesa médica que eu disse anteriormente, como da invalidez permanente, que você não só pode requerer o DPVAT, como também você pode requerer danos materiais e morais para aquele causador do acidente. Tá? Se você não foi o culpado, você também tem o direito de ajuizar a ação de danos morais e materiais contra o causador de acidente. Tá bom? Então fica aí essa dica porque isso é interessante. Caso de morte, a documentação varia de acordo com o tipo de vítima. Depende se ela for casada, solteira ou divorciada, se deixou herdeiro, de vários outros fatores. Tá? Você pode obter informações completas sobre o caso de morte, tá? Acessando alguns sites de seguradoras. Tá? Você vai encontrar todas as informações detalhadas sobre o tipo de indenização em caso de morte. Aqui diz que depende de se era casada, solteira ou divorciada, ou juntada. Ou juntada que eu me refiro já com uma relação estável. Tá? Se deixou herdeiros ou não, porque eles também têm que se habilitar, tem que abrir inventário para se habilitar para receber esse seguro de morte. Tá? Agora, se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação, você pode ligar para o Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, ou mandar um e-mail, mandar um zap, que nós vamos ter o maior prazer em passar todas as informações para vocês. Tá bom? Um abraço, então. Movimento Resgate da Cidadania, com o apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática. Gostaram desse Saharaui? É assim que se fala, Saharaui, tá? Que o Brasil prontamente vai reconhecer. Apoio também de Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Você que gosta de viajar de avião, você vê o seguinte, a tal Max que está ali atrás, dizendo, eu. Você compra a passagem, pô, os caras te colocam num assento que a tua perna, pô, você, por exemplo, eu tenho 1,88 m, não sei, meu joelho vem aqui na minha cabeça, porque eu tenho que ficar assim. Não dá nem para botar algum jornal, alguma coisa para ler, que não dá, que é um assento com uma distância mínima. Aí as linhas aéreas vão e cobram um adicional para assentos de conforto. Um assento que seria o normal, tá? Deixa de ser normal, porque ela quer ganhar mais com aqueles assentos, um encostadinho no outro, e querem cobrar pelo assento conforto. Olha, tá aqui, tá aqui. Olha, aí já estão chamando aqui, não é hora de chamar não. Daqui a pouco eu falo, deixa eu apagar aqui. Apaguei que já é gente ligando para saber sobre o assento, o desconforto. Calma. Olha aqui, poltronas distantes de 80 a 90 centímetros entre si, que era o padrão na década de 80, hoje são comercializados com uma grande desvantagem, né? Para o consumidor. Tá? O que acontece? O consumidor, que antigamente tinha a poltrona normal, agora já não tem mais não. Aí o que aconteceu? Diante do aumento expressivo do número de passageiros de voos comerciais, tá? Eles começaram a botar os assentos cada vez mais juntinho. Agora a distância média é de 76 centímetros, tá? Olha, interessante. Recentemente o Procon do Rio, hein, entrou com uma ação civil pública contra as empresas TAM, Gol e Azul, que estão cobrando taxas extras pelos chamados assentos de conforto. A ação fundamenta-se no fato que esses assentos são iguais aos demais da classe econômica e não podem ser utilizados por qualquer pessoa. São aqueles assentos na saída de emergência, aqueles assentos que eles botam lá na frente, são tantos assentos aqui na frente mais caros. Não pode não. A cobrança de taxa extra para assento de conforto é ilegal. A cobrança diferenciada para essas poltronas é uma prática abusiva e infringe o artigo 39, inciso 10º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Só lembrando, aquela primeira fila é reservada para pessoa com necessidades especiais, entendeu? Aquela primeira. Tá? Mas a de emergência, por questão de segurança, só pode ser ocupado por pessoa que esteja apta, de repente, a destravar aquela porta, ajudar os demais, tá?
Então não é qualquer um. O cara chega com bengala, eu quero ficar aqui na saída de emergência. Por favor, e se houver acidente, se precisar eventualmente que você... Ah, não, mas eu quero. Não, não pode não. Aí está errado. Mas se for cobrar uma taxa extra, se você quiser pagar a taxa extra, você paga a taxa extra e depois, com aquele recibo da taxa extra, entra com uma ação e pede indenização e danos morais que você vai ganhar, tá? Mais dicas... Pô, vai lá, telefona para nós, manda um zap, e-mail para Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, que nós vamos te ajudar nisso. Dá um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio da República Árabe Saharaui, Centro Cultural Social Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, Liga dos Direitos Humanos. Lei proíbe revista íntima de mulheres em locais de trabalho. Ó, esse papo aí que eu já vi muito em algumas fábricas aí de peças íntimas para as senhoras. Algumas fábricas têm a mania de poder revistar a trabalhadora quando ela sai para ver se ela não está usando 4 calcinhas ou 5 sutiãs, entendeu? Isso aí, ó, isso aí não vale não, hein, gente? Não vale não. Você, trabalhador aí dessas fábricas aí, em, não sei, Del Castilho, tem Vigário Geral, tá, Vila da Penha, tem algumas fábricas aí de roupas íntimas, tá? Como é que é? Friburgo também, né? Petrópolis, por aí vai, ó. Pode não, olha aí, ó. Entrou em vigor a lei 13.271/16, que proíbe a revista íntima de mulheres em empresas privadas, em órgãos e entidades da administração pública. Não só em empresas privadas, como também em órgãos da administração pública, tá? Inclui nisso aí o DESIP. Então, olha aí, ó, se você for, o Degas, se você for visitar aí o teu marido, aí, não tem aquele papo de revista íntima, não. Tem que passar, agora é por aqueles scanner. Foi revistar, você pode denunciar. Denuncia porque não pode não. Olha aí, ó, o projeto de lei previa uma única exceção, quando a revista fosse necessária em ambientes prisionais, tá? O artigo foi vetado, tá? Então, quem queriam até, não, para entrar na prisão, sim, pode, não pode. Nesse artigo, não pode, a lei é assinada aqui pela presidenta da República, tá, presidenta, não, pensei que fosse presidenta, não, da República, das empresas privadas, os órgãos e entidades de administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de seus funcionários e de clientes do sexo feminino. Do masculino, pode. Que história é essa, presidente? Quer dizer que o cara, pô, se é homem, vai ser apalpado? Pô, que isso? Mas tudo bem, vamos proteger as mulheres. O negócio nosso aqui é proteger as mulheres mesmo, tá? Pelo não cumprimento do artigo 1º, ficam os infratores sujeitos a multa de R$20 mil ao empregador, revertido aos órgãos de proteção dos direitos da mulher. Vamos proteger as mulheres aí, hein? Multa em dobro do valor estipulado no inciso 1 em caso de reincidência, tá? Independentemente da indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal. Tá? Isso foi agora, dia 15 de abril, que foi assinado. Tá? Então, veja o seguinte, da agora em diante, quiseram te revistar? Ah, irmão, entra aí com uma ação, ó, isso aí não pode não, porque a lei proíbe, tá? Faça isso, e se você precisar de alguma ajuda, qualquer orientação, ó, tem o telefone aí, tem o WhatsApp, tem tudo aí, o e-mail. Manda que nós vamos ficar muito felizes em poder te ajudar. Um abração.
Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Liga dos Direitos Humanos, Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Agora nós vamos falar sobre outro tema. Existe direito real de habitação para o companheiro sobrevivente? Não liga agora não, liga daqui a pouco. A pessoa fica aí, a gente fica gravando aqui, fica ao vivo, não pode ser ao vivo, porque se for ao vivo acontece isso. Todo mundo ligando o tempo todo, tá? Então vamos lá. Existe direito real de habitação para o companheiro sobrevivente? União estável? Deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Funciona da seguinte maneira. O direito real de habitação está previsto no Código Civil, no artigo 1831, tá? Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, tá? Isso aqui tem que ser modificado, esse artigo 1831, porque ao cônjuge, antes era ao cônjuge, agora, com essa nova sistemática da união estável, isso se estende também à união estável. Então veja só que interessante, hein? Exemplo aqui citado por Flávia Ortega, tá? A doutora Flávia Ortega, especialista nisso. João era casado com Maria, faleceu deixando 4 filhos. Como herança deixou um apartamento, que estava em seu nome e onde morava com a esposa. Nesse caso, Maria terá direito real de habitação sobre esse imóvel. O que quer dizer o seguinte, já não é só se era casado, não, se vivia junto com ela. O cônjuge supérstite, que ele chama, aquele que sobreviveu, né? Esse aí, ele vai ficar morando no apartamento, tá? Ah, mas tem que fazer a divisão, tem que fazer o espólio, a herança. Não tem nenhum problema, não. Vai ser dividido, você tem direito a tanta parte, a 1/4, 1/3, mas eu vou ficar morando aqui. Acabou. Qual é o problema? Eu casei, estou morando aqui, eu morava com ele, vou continuar morando. Ah, mas o cara morreu e dane-se, só tem esse apartamento, eu vou morar onde? O fato dele, o cara ter morrido, a mulher, o homem, vou ter que ir para a rua, morar na rua? Não, meu irmão, olha aí, ó. Em palavras simples, a pessoa que tem um direito real de habitação poderá residir no imóvel. Logo, mesmo havendo 4 filhos como herdeiros, a Maria, que era a mulher do João, ela tem direito de residir no apartamento. Ela tem direito de continuar lá, tá? Por quê? Porque é interessante isso, porque vê o artigo 6º da CF, da nossa Constituição Federal, que ela diz que o direito à habitação é um direito fundamental, que é o direito à moradia. É o artigo 6 caput, tá? da Constituição de 88. Tá? Então, o postulado da dignidade da pessoa humana é o artigo 1º e 3º. Tá? Então, o que acontece? Como a pessoa tem o direito à moradia, o cônjuge morreu, ele diz, morreu, tem uma opção de filho, é o problema deles. Eu vou ficar morando aqui. Tchau. Ah, mas tem os herdeiros, o problema deles. Eu vou morar aqui que eu tenho direito, a Constituição me garante esse direito. Não saia da casa, não. Não tem esse papo de herdeiro, tu vai sair que agora é nosso. Isso é conversa fiada, hein? Procura aí um advogado, vai lá, se instrua aí, vai lá, pega que você vai ver que não é nada disso. Olha, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel que residiu o casal, desde que seja o único dessa natureza. Tá? Então, e que integre o patrimônio comum particular do cônjuge falecido, tá? Então, pô, eu tenho uma casa, morri. Minha mulher, por mais que eu tenha 40 filhos, minha mulher vai falar, não, eu só tenho essa casa e aqui eu vou ficar morando. Tá? Porque se eu sou uma senhora de 80 anos, o cara morreu, eu vou ficar no meio da rua, morando no meio da rua? Tá? Então é interessante isso, tá? O regime de bens de casamento interfere no reconhecimento do direito real de habitação? Não. Pode ser regime de separação de bens, comunhão de bens, pode ser o regime que for. Tá? O direito à habitação é um direito constitucional. Até quando dura o direito real de habitação? Tá?
O título de direito real de habitação poderá, se quiser, o titular, né? O titular poderá, se quiser, morar no imóvel até a sua morte. É um direito vitalício. É vitalício. É impressionante, quer dizer, aí o cara casa, por exemplo, hipótese, tá? Há 30 anos, ou seja, 40 anos, a mulher tem 30, ele tem 40, ele morre. Tá? De repente ele tem até filho de outro casamento, não importa. Essa mulher de 30 anos, é o único imóvel que tinha, enquanto não morrer, tá? Ela viveu até os 90, vai viver mais 60 anos na casa. Tá? Se quiser até vender o imóvel, pode vender, mas ela não sai. Aí já fica difícil, porque a pessoa que for comprar, está comprando para fazer negócio, por aí vai. E não sai, também não vai pagar aluguel não, hein? É um direito que ela tem a moradia, tá? É interessante, são as coisas que... Esse pessoal não explica isso, pô. Tem que ser explicado. Isso é um movimento resgate da cidadania que vem explicar essas coisas. Eu canso de ver aí umas velhinhas aí no meio da rua aí. É que meu filho me expulsou, meu filho botou... Neto, cansa de expulsar. Neto expulsa a vovó e os vovôs assim, um atrás do outro. Mas não, olha aí, ó. O fato do cônjuge falecido ter tido filhos com outra mulher interfere no direito real de habitação da esposa sobrevivente? Não. O direito real de habitação sobre imóvel deve ser conferido ao cônjuge companheiro. Atenção à palavra que eu disse, ao companheiro sobrevivente. Não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do decujus, tá? Quer dizer, o cara morreu, ele tinha filhos dele, não tinha com a mulher, aí os filhos dele, não, agora bota essa mulher para fora que isso aqui é meu. Não, moço, tá? Isso aqui tem até o Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, no RESP 113.4387 de São Paulo, julgado em abril de 2013, falou, ó, ela fica morando lá. E se o cônjuge sobrevivente casar novamente, ele continuará tendo direito real de habitação? Posição majoritária, hein? Quer dizer, a mulher tá, você morreu, a tua mulher, pô, não quero que você morra não, mas você morreu, aí a tua mulher tá lá. A viuvinha tá lá, bonitinha, coisa e tal. Aí ela vai, arruma outro homem. Ela tinha o direito de ficar naquela casa lá, que era a única casa que vocês tinham. A posição majoritária, agora dos tribunais, é que sim, se ela casar com outro, ela tem direito de ficar morando no teu apartamento. Os seus filhos vão ficar uma arara, vão querer matá-la, vão pular, subir as paredes, mas, meu irmão, tá aqui, posição majoritária. Isso porque o Código Civil de 1916 previa que o direito real de habitação seria extinto caso o cônjuge sobrevivente deixasse de ser viúvo, ou seja, caso se casasse ou iniciasse uma união estável. Como o Código Civil de 2002 não repetiu essa regra, a regra é que não teria. Mas o Código de 2002 não repetiu essa regra, não. Então entende-se que houve um silêncio eloquente e que não mais existe causa de extinção do direito real da habitação em caso de novo casamento ou união estável. União estável. Pô, o cara morava, ou a menina morava com o cara. Só morava lá, união estável, 3 anos, 4 anos, não sei o que morava. Ele morreu, ele já é o único imóvel, fica aqui. Garotona bonitona vai e casa outra vez. Nem casada era, aí passou a casar. Continua no apartamento, continua na casa. A posição majoritária é essa. Olha, comparando-se o artigo 1831 do Código de 2002 com o antigo 1611 de 1916, tá? Houve substancial acréscimo qualitativo do direito real. O cônjuge passa a desfrutar do direito real de habitação, independente do regime de bens adotado no matrimônio. É mole? Vai ficando na atenção aí, tá? Vai ficando aí, ó. Tem tanto isso aqui, dá para falar tanto sobre isso, que nós íamos ficar 10 dias aqui, tá? Olha, o artigo 1831 do Código Civil de 2002 fala apenas em cônjuge. Qual o fundamento para estender o direito real também aos companheiros? Tá? De fato, o artigo 1171 do Código Civil de 2002, ao tratar sobre o direito real de habitação, menciona apenas o cônjuge sobrevivente.
tá? Calando com respeito ao companheiro sobrevivente. No entanto, esse dispositivo do Código Civil deverá ser interpretado conforme a regra contida no artigo 226 da Constituição, que reconhece a união estável como entidade familiar. Quando você fala aí, a família, se a união estável é uma entidade familiar conforme o artigo 226 da Constituição Federal, o companheiro ou companheira da união estável, ele tinha uma entidade familiar. E se era entidade familiar, tem direito a ficar no apartamento. Cara, eu vou te contar, isso é uma loucura. Como é que a gente faz uma coisa dessa, né? Muito bem, vamos lá. O que mais nós podemos falar sobre isso aí, que já falamos muito, tá? Aham. Essa, eu acho que basicamente isso seria o fato. Mas vamos imaginar uma outra situação. João vivia em união estável com Maria, faleceu deixando 4 filhos. E como herança um apartamento que estava em seu nome, onde ele morava com a companheira. Principalmente esse pessoal de Marinha, tá? Esses marinheiros já com 70 anos, que vão em casa com garotinha de 40, 40 e pouco, caso não vão viver junto com ela, tá? Isso é normal, tá? Aí o que acontece? Além disso, João deixou um seguro de vida em que sua companheira figurava como beneficiária da pólice, tendo ela, portanto, recebido R$300 mil de indenização da seguradora. Com o dinheiro, Maria comprou uma casa que aluga para terceiros. A companheira pegou o seguro e comprou uma... Está morando na casa. E comprou outra casa para alugar para terceiros, para ganhar algum tico-tico. Tá? Indaga assim. Maria continuará tendo direito real de habitação sobre o apartamento? Aquele que ela morava junto com o companheiro, se ela já até comprou outra casa para alugar? Não é uma boa pergunta? É. Então, olha a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, da 4ª turma, no recurso especial 1.249.227, Santa Catarina. Relatou o ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do Rio de Janeiro, ele, julgado em 17/12/2013. Sim, o fato... o Max chegou a dar um pulo. Pô, o fato da companheira ter adquirido outro imóvel residencial com dinheiro recebido pelo seguro de vida do decujus não tem um condão de excluí-la do direito real de habitação referente ao imóvel que residia com seu companheiro ao tempo da morte dele, da abertura da sucessão. Uma vez que, segundo o artigo 794 do Código Civil, no seguro de vida para caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado. Nem se considera herança para todos os efeitos do direito. É bom saber que o dinheiro do seguro de vida não é para pagar dívida, não é para pagar dívida do segurado, mas também não é considerada herança, não. Ela recebeu aquele dinheiro do seguro de vida, uma coisa para ela. Como ela recebeu esse dinheiro para ela, porque o cara achou que ela era tão boazinha que merecia, ela continua com direito a ficar morando naquele apartamento, e os 4 filhos do João mandaram acender vela até pro capeta. Qualquer outra dúvida aí, telefona pra gente, manda o zap, o e-mail e por aí vai. Um abração. O movimento Resgate da Cidadania vai voltar agora, mas com uma gravação até da festa de lançamento do CD Uma Nobreza Rara, do Dudu Fagundes, que foi no Espaço Cultural Fator Brasil. Pô, o Dudu Fagundes estourando, o CD dele estourando. Mais de 400 pessoas vieram aqui ao lançamento do CD. Foi uma coisa sensacional. Se você gostou, quer conhecer o Dudu Fagundes, o maestro das ruas,
Pô, vai aí, não vai? Pode ir até no YouTube aí, procurar Maestro das Ruas Dudu Fagundes, que você vai ver tudo isso, mais alguma coisa. E o CD Uma Nobreza Rara, também você vai conhecer aí, tá? Procure aí no YouTube, no Google, por aí vai. Um abração e se vocês quiserem também, pode telefonar para nós, o Washington Luiz Pinto Machado Advogados Associados, que nós vamos informar tudo sobre esse nosso grande companheiro Dudu Fagundes. Um abraço, tá? Tchau para vocês, meninos. E daí? Obrigado aí pela E aí, seu merece. Quem tá aí? Muito bom. Muito bom tê-los conosco aí. Mas tá acontecendo, rapaz, tá acontecendo o Tony Ramos. Tudo certinho, rapaz. Agora, a internet é uma maravilha, né, rapaz? Exatamente. Quem diria, né, rapaz? Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto, né? A gente aqui, todos nós aqui, a gente se fala pela internet. Não teve uma ligação telefônica nem nada, né? A tecnologia, né, cara? Muito... não, mas o bonito é esse calor humano, né? O bonito é a presença. É isso. Deixa eu mostrar aqui os amigos aqui. Tá Iralá vai estar arrebentando. Se corta, se sufoca, se desvia. E acaba a esperança, faz querer a escuridão. E o cara Celzinho é feito, Dedé, o Theo também. E você? aí você A família aqui, e o certo vai seguindo em contramão. São os filhos da nação perdidos. Se eu for contar, tem emoção de estar aqui. Vai até amanhã. Graças a Deus, Deus é bom para nós. Isso é que importa. Isso é que importa. Então é isso aí. Poxa, rapaz, aí. A sensibilidade feminina aqui, olha só. A alma feminina aqui. Cantora fenomenal. Cantora fantástica. Estou com esse buquê de flores aqui, mas vamos dizer que foi Calça que me deu. Eu continuo sendo macho mesmo, mas vamos lá. Rapaz! Um abraço pra obrigado, Obrigado, tá? De coração, sei que você vem de longe, obrigado, tá? Eu sei disso. Obrigado, cara. Uma honra. Legal. Ó. O Wallace tá preparando? Tá preparando? Ele tá preparando, só pra uma coisa rapidinho. Ó, esse trabalho que vocês estão ouvindo aqui, é que tem o Theo Lima, tá todo mundo aí, daqui a pouco a gente vai começar a apresentar. Opa, vamos chegando, tá chegando mais uma fera aí. Obrigado pela presença, não. Vamos falar. Valeu mesmo. Bom, estamos preparando aqui a transmissão aqui do nosso esquema. Ih, rapaz, só tá chegando fera aí. Puxa vida, eu vou até guardar o meu latinho, porque muita gente boa chegando. Salve a música popular brasileira. Caramba, rapaz. Meu irmão, a Arca de Noé não tinha que levar bicho, tinha que levar cada um de nós, meu irmão. Isso, obrigado, meu irmão. Olha, seja muito bem-vindo, tá bom? Meu respeito. Chegou todo mundo chegando, rapaz. Então é isso. Aí, tá vendo, João? Sou fera, meu irmão. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença, tá? Valeu. De coração de vocês. São irmãos mesmo, homens de palavra. Então é isso. Ó. E Sara também. O homem que vem de onde? Aí, Damarão. Ó, o negócio é o seguinte. Eu toda hora eu quero falar, mas toda hora só chega a fera. Obrigado, meu. Obrigado aí, tá? Obrigado aí pela presença. Consegue ir na portaria com o pedaço. Verdade. Vamos de palavra.
Voltou, você é guerreiro. Caraca, meu irmão, vou parar nessa espera. Caramba, né, mano? É mesmo, pô. Ó, o negócio é o seguinte, ó, eu quero aproveitar aqui o ensejo só para dizer uma coisa que eu não precisava nem dizer, porque a maioria de vocês aqui já são testemunhas disso que eu vou contar. Mas eu acho que vale a pena contar um pouquinho para que, quem sabe, continue frisando, mas quem não sabe, ouvir isso que eu tenho a dizer. Há muitos anos, eu estava passando uma grande dificuldade na minha vida, mas uma grande dificuldade. Mas eu nunca pensei em largar a arte, nunca, porque eu sei que a arte é um veículo divino que é capaz de tirar o homem das suas mazelas. A arte é um veículo que é capaz de tirar a pessoa da depressão, do vício até. A pessoa às vezes quer matar a outra, ela vai ver um filme, vai ouvir uma música e aquilo é tirado de jogada. E eu não queria jamais abandonar a arte. Até que um dia eu abri a porta da geladeira lá de casa e não tinha nada para comer. Mas não tinha nada, a luz estava cortada e eu só tinha água. Aí eu falei, agora não tem jeito, agora eu tenho que falar com aquele que tem o manual da minha existência para saber como é que eu funciono, porque eu não sei me ligar, eu não sei me movimentar, eu não sei apertar meus botões. E aí então o resultado da história, eu lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei no chão e falei, Deus que criou tudo, eu preciso de uma ideia, o que eu faço da minha vida? Eu preciso de uma ideia. E a ideia me veio na hora. Você vai pro meio da rua, para a porta da Escola Nacional de Música, escrever partituras para registro dos compositores. E eu pensei, mas ficar ali parado na porta da Escola de Música escrevendo partitura, como vai ser isso? Mas que vergonha, né? Uma coisa esquisita. E a resposta veio aqui dentro do meu coração. Que Deus é aquele que tira o miserável do lixo e o coloca na roda dos príncipes do povo. Então, hoje eu estou aqui diante de uma comitiva de príncipes e princesas do povo da arte. Então, eu quero dizer, durante muitos anos foram muitas dificuldades, passei 6 meses na porta da Escola Nacional de Música sem ter um amigo, sem ter um cliente, sem ninguém me dar bom dia, boa tarde, passando chuva, sol, mas graças a Deus chegou uma hora que apareceu o primeiro, o segundo, o terceiro e hoje, graças a Deus, segundo a UFRJ, já são mais de 45 mil compositores que passaram por mim, né? O meu grande orgulho é tê-los representado aqui por cada um de vocês, porque cada um de vocês aqui representa muito, cada um de vocês representa a arte, a cultura, a música do nosso povo, né? E a história desse CD, tem como aumentar um pouquinho esse CD? Alguém tem aí? Só um pouquinho? O rapaz ali dentro? A história desse CD é uma coisa muito interessante. Por que razão? Eu fazendo CD de tanta gente, eu não sabia como fazer o meu. Eu falei, como é que a gente vai fazer o nosso CD? Aí pensando, eu encontrei alguns parceiros, chega pra cá de Djalma. O Washington, por favor. Theo Lima. Theo, por favor, chega pra cá, é importante que todo mundo te veja. É importante, por favor. É importante que todo mundo veja aqui. Então é o seguinte, quando fomos fazer esse CD, eu pensei assim, como é que vamos fazer um CD? O que eu quero fazer da minha vida? Eu não sabia. Vamos fazer samba? E conversando com essas cabeças pensantes aqui, nós chegamos à conclusão de que o trabalho seria sobre a lusofonia, sobre a língua portuguesa. Então, foi um privilégio muito grande quando eu apresentei a ideia aos meus parceiros e os meus parceiros fecharam comigo nesse momento. Mas quem é que vai produzir esse trabalho? Aconteceu um grande milagre. Um homem que trabalha com grandes nomes da música brasileira, um homem que viajou quase 90 países levando a nossa música. Esse homem falou o seguinte: não, eu estou com vocês, eu vou entrar
nesse projeto com vocês. E o Theo Lima, esse baixinho aqui, mas que é um gigante, ele entrou produzindo esse trabalho. Então, esse trabalho, ele já saiu do forno com 2 prêmios. Ele recebe, aliás, são 3 prêmios. Ele recebe o prêmio do governo brasileiro, prêmio do governo angolano e recebe, vou até aumentar, são 4 prêmios. Ele recebe o apoio da Fator Brasil, que é uma empresa fantástica, né? Fator Brasil. E a Fator Brasil, graças a Deus, apoiou em tudo. E a Warner, representada por nosso irmão Décio, também fechou com a gente. E nós estamos muito bem-vindos no mundo todo. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o lançamento oficial. Nós vamos começar uma série de apresentações agora pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos organizando as viagens e para onde nós formos e para onde nós vamos, nós tivemos a oportunidade de lançar esse trabalho na Inglaterra, Portugal, e aonde nós chegamos sempre levando a música brasileira e nós chegamos levando a língua portuguesa. Então esse trabalho que é humilde, que sai de pessoas muito simples, com interesses muito grandes, que são o interesse de levar a nossa arte. Eu peço uma salva de palmas para a doutora Edi, que acabou de chegar aqui. É um dos personagens do filme que eu dirigi, o Mais das Duas. E doutora Edi, ela é psiquiatra. E ela diz o seguinte: Fagundes, estar no meio dos compositores aqui é muito bom, porque eu me entendo melhor. O compositor, se não é a música brasileira, eu fico doida. Então, palavras da doutora Edi. Então é isso. Então, o resultado da história. Esse trabalho, que é um trabalho muito simples, mas feito por cabeças pensantes, ele tem gerado muita coisa interessante. E nós estamos criando agora uma empresa que é muito interessante, que nós da brincadeira nasce a grande coisa, né? O Theo Lima vai muito na casa do Rocha e da Sara, e lá ele traz uma jaca. E ele fala assim: rapaz, mas a jaca é muito boa, lá a jaca é dura. Aí, na outra semana, a reunião, dá pra gente definir o que vamos fazer, e o Theo Lima diz: rapaz, comi uma jaca dura e não sei o quê. Então, chegamos à conclusão que o nome da empresa que nós estamos montando para trabalhar não só com a minha arte, mas de arte de todos vocês que vão estar trazendo CDs para a gente analisar e tentarmos também dar uma alavancada aí na carreira de vocês também, porque a gente não pode ter uma bênção que acaba em nós. A bênção ela tem que ser compartilhada. Quando a bênção é compartilhada, ela é uma bênção de Deus. Então, a Jaca Dura, que é a nossa empresa, que ela tem uma cabeça pensante tremenda, que é aqui, ó, Sara Torres, que eu chamo de voz da sensatez. A Sara Torres é aquela que, quando eu faço alguma coisa errada, ela não pensa 2 vezes em chamar atenção. Tá errado, tá errado, tá errado. Aí eu falo: tá certa, tá certa, tá certa. E acabou. Então, eu quero dizer o seguinte, que é um grande privilégio para mim estar podendo lançar esse CD, que na verdade não é meu CD, mas é um CD que passa por todos vocês que chegaram um dia e fizeram a partitura comigo, que chegaram um dia e me mostraram as suas músicas, que me permitiram ter acesso ao coração e amizade de vocês. Então, esse CD, ele tem a influência de todos vocês. Pode acreditar nisso, porque eu acredito muito que nós não somos nada sozinhos. Nós só somos alguma coisa, nós só somos um exército se a gente tiver atrelado a grandes guerreiros. Então, esse prêmio, esse trabalho, essa parceria, Fator Brasil, Warner, Theo Lima, Jaca Dura, isso tudo tem vocês. Então, eu quero nesse momento pedir a Deus, me perdoa aqui, mas eu quero tomar liberdade de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir que Deus, Ele continue tomando o melhor lugar na vida de cada um, porque eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui, mas nós estamos aqui num breve tempo. É uma passagem muito curta a nossa existência, mas o que é legal é o seguinte, que nesse tempo curto que nós estamos aqui, a nossa vida, ela faz uma diferença tremenda. A gente consegue ecoar a voz de Deus e a luz de Deus através da arte de cada um. Então...